Pessoal, essa aula de agora nós vamos aprender a como publicar a nossa aplicação desenvolvida em POI num servidor web. Essa vai ser uma aula um pouco maior, eu não vou fazer interrupções, eu vou pegar do início ao fim do processo de publicação numa única aula. Então, nosso objetivo agora é entender como que é esse processo, como que é o funcionamento desse processo de publicar uma aplicação desenvolvida em PY num servidor web. Não é o Proteus ainda, tá? Nós ainda temos que fazer alguns ajustes no nosso projeto para publicar, para que ele esteja disponível para publicação como um item de menu do Proteus. Nosso objetivo nessa aula aqui é fazer o processo de publicação dele como um servidor web, que é como a gente executou até o momento durante a construção da nossa aplicação. Primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, que nós vamos fazer agora, é escolher o servidor web que vai hospedar a nossa aplicação, tá? Vou abrir aqui o navegador. Vocês podem escolher vários servidores, tá? O que for da preferência de vocês. No meu caso aqui, por ser um processo bem simples, uma aplicação bem simples de utilizar e que está em evidência aí nos últimos tempos, eu vou utilizar o Nginx. Nginx é um servidor web é, é mais popular para uso no Linux, mas a gente consegue usar ele no Windows também. Então, vamos lá. Vamos escrever aqui na nossa barra de busca do navegador, Engine. A escrita é assim, ó, Nginx, mas nós pronunciamos Nginx. Ele está disponível para Windows, para Linux, para Mac. Se você quiser utilizar em Mac, é possível também. Tem imagens Docker já disponível para poder utilizar o Nginx também, mas no nosso caso aqui a gente vai fazer no Windows, tá? Então eu já vou escolher essa opção aqui embaixo na busca, ó, busca Nginx Windows, e ele já vai dar aqui como primeira opção, primeira e segunda opções, as páginas do Nginx para Windows. Eu vou pegar aqui esse Nginx Download. Nessa tela aqui, ele vai trazer uma lista das versões disponíveis para download. Eu vou pegar essa versão mais recente aqui mesmo, tá? Vou vir aqui em Mainline Version, vou pegar esse link aqui, vou mandar fazer o download dele, versão 1.27.2. É um aplicativo bastante leve, ó, 2 megas só, já fez o download dele aqui. E o funcionamento dele também é bastante simples. Vou abrir esse carinha aqui. Dentro dele vai ter esse diretório com os binários do Nginx. Eu vou copiar esse cara aqui. Vou vir aqui na unidade C e vou colar. Prontinho. Vou manter aqui o indicador da versão, para eu saber em que versão que o meu Nginx está rodando. Vou entrar aqui nesse diretório. A gente vai encontrar aqui, ó, vou passar por alguns arquivos aqui com vocês. A gente vai encontrar aqui o executável do Nginx, não executem ele agora. Nós vamos encontrar aqui o diretório conf. Vamos abrir esse diretório aqui. Dentro do conf, a gente vai ter uma série de arquivos. O arquivo que eu quero analisar é esse arquivo aqui, ó, do nginx.conf. A gente vai mandar abrir ele. Vou escolher a opção aqui do bloco de notas. Vou clicar aqui em OK. Beleza. Chegou aqui, ó. Esse item é um arquivo de configuração, como a gente já está acostumado. O tralha aqui na frente indica que isso aqui é um comentário, ou seja, ele tá comentada essa linha. O que não tiver esse atalho aqui na frente é porque são configurações que estão válidas. Aqui ele traz a quantidade de processos que ele vai executar por vez, a gente tem aqui um. A quantidade de conexões que ele vai aceitar, 1024. Aqui nós temos as nossas configurações de HTTP, que são as configurações do browser mesmo, do servidor web. E rolando aqui para baixo, a gente vai ter a configuração do server. Aqui na configuração do server, ele tem aqui o listen, que é a porta que ele está executando, e o server name, que é por qual nome que ele vai escutar lá quando a gente for acessar pelo navegador.
Pode ser que no computador de vocês a porta 80 já esteja sendo usada para alguma outra coisa. Então, a gente vai mudar essa porta aqui. Eu vou colocar 8090. Então, a gente já pode salvar aqui, ó, 8090. Ele também traz para a gente aqui o location. Esse location aqui é para indicar o nome do diretório onde vão ficar salvos os arquivos que nós vamos gerar no processo de build da nossa aplicação. Então, tem aqui o location root e o nome do diretório HTML. Dentro do diretório HTML, a gente também vai indicar para ele quais os arquivos que ele vai procurar quando eu acessar nessa porta 8090 aqui. Então, por padrão, ele vai procurar por um arquivo index, sem nenhuma extensão, arquivo index.html. Na verdade, eu falei sem nenhuma extensão, o correto aqui é para indicar como que vai se chamar o arquivo index. Então, o arquivo index ele vai procurar aqui pelo arquivo index.html ou pelo arquivo index.html. A gente também tem aqui algumas configurações de error page, mas a gente já configurou a nossa aplicação, então não vou colocar, vou deixar comentado aqui mesmo. Nossa aplicação já vai ter essa configuração de error page lá. E é isso. A gente também tem aqui configurações. Cadê? Mas aqui abaixo nós temos aqui configurações para outros servers, se for o caso. Se vocês quiserem criar servers virtuais, a gente pode configurar server virtual aqui também. E nós podemos colocar aqui também configurações de HTTPS. Mas como eu não tenho certificado digital, não vou colocar HTTPS aqui e nem vou configurar servidor digital. No momento, eu vou pegar a configuração mais básica do Nginx mesmo, só trocando aqui a porta para 8090. Clicar aqui para salvar. Beleza. Feito isso, ó, vamos voltar um nível aqui. E aqui é aquele diretório HTML que eu comentei com vocês. Aqui dentro ele só tem dois arquivos no momento, que é o arquivo de erro e o arquivo HTML, que só vai ter essa mensagem aqui, ó, Welcome to Nginx. Vou clicar aqui para fechar. Vamos executar o Nginx agora para ver se ele vai responder certinho. Como que a gente vai fazer isso? Vou voltar um nível aqui de novo. E aí nós vamos procurar por esse arquivo aqui, ó, nginx.exe. Clicar aqui com o botão direito, vou mandar executar como administrador. Ele vai dar uma mensagem aqui, a gente vai vir aqui e vai mandar executar mesmo assim. Ele vai dar essa primeira mensagem aqui para liberar o firewall. Vou marcar aqui redes privadas, vou mandar permitir. E agora, nós vamos voltar aqui no nosso navegador. Vamos acessar aqui o localhost na porta 8090, que foi o que a gente colocou, e vamos ver se ele vai carregar. Então, beleza, ó, 8090 já carregou aqui a nossa página Welcome to Nginx. Então, Welcome Nginx. Vamos abrir aqui, a gente tem que ver agora também como que a gente vai fazer para poder parar esse serviço aqui, tá? Para parar o serviço, ele vai ser aqui um pouco mais complicado, porque a gente vai ter que usar o prompt de comando, executando aqui como administrador também. E aí, para poder verificar aqui o nosso serviço e parar ele, nós vamos executar aqui dois comandos. O primeiro é para identificar ele. Para isso, a gente vai utilizar aqui o task list, que é um utilitário de comando para poder visualizar processos que estão em execução. E vamos colocar aqui o parâmetro /fi, vou aumentar até aqui um pouco, ó, /fi, que é para determinar que nós vamos executar esse parâmetro com um filtro. E aí, aqui na frente, nós vamos colocar, entre aspas, o image name que nginx.exe. Feito isso, ó, a gente dá um Enter e ele vai trazer isso aqui para a gente. Ó, nome da imagem, nginx.exe, identify 7552.1340 e algumas outras informações aqui. Esse é o comando que a gente executa para poder verificar os processos do Nginx que estão em execução.
Para encerrar os processos, a gente vai utilizar um outro comando, que é o task kill. No task kill, nós vamos passar um parâmetro /f de force, porque é preciso, e nós temos que passar agora qual o processo que nós queremos derrubar. O processo ele é identificado por esse número aqui na coluna Identify. Então, a gente vai colocar aqui um /pid, coloquei outra coisa aqui sem querer. Vamos colocar aqui um /pid 7552 e temos que parar o 1340 também. Então, vamos colocar o /pid de novo, 1340. Feito isso, ó, o processo foi finalizado. Se eu vier aqui e dar um refresh no browser, ele já não vai trazer mais nada porque ele não está disponível. Beleza. Então, até esse ponto aqui, nós já conseguimos fazer o processo aqui de configuração do nosso Nginx. O que nós temos que fazer agora é o processo de build da nossa aplicação para publicar a nossa aplicação aqui nesse servidor Nginx. Como que a gente vai fazer isso? Vamos voltar aqui no nosso VS Code. Nossa aplicação está aqui. A gente pode até fechar tudo isso aqui que a gente já configurou. E nós vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos vir aqui na parte do terminal e nós vamos executar o comando que vai ser responsável para poder fazer a construção da nossa aplicação. Só que antes da gente executar esse comando, eu quero mostrar aqui para vocês um arquivo, que é o arquivo angular.json. Por que que eu vou mostrar esse arquivo? Porque ele tem tudo a ver com o processo que nós vamos executar agora, tá? Deixa eu aumentar aqui a tela um pouco. Fechar isso daqui. Então, vamos lá. Nesse arquivo aqui, a gente tem uma série de configurações do nosso projeto. Nós temos aqui o nome do nosso projeto. Acabou que ele foi criado aqui, ó, com o nome Projeto 6, porque é o que a gente tinha criado no diretório lá atrás. Então, ele selecionou e já colocou com esse nome aqui, Projeto 6. Aí vai ter aqui, ó, Project Type, qual o source host, é o SRC, qual é o prefixo dos componentes. Quando nós formos criar toda vez que a gente cria um componente, ele cria um componente adicionando um prefixo. O prefixo é esse app aqui. Se a gente não colocar nada aqui, ele não cria não coloca o prefixo no nome do nosso componente. Mas aquele app traço, toda vez que a gente cria o componente, ele sai desse prefixo aqui. E ele sempre cria dentro do src root. Então ele já entende que é aqui dentro dentro desse diretório aqui que os nossos arquivos estarão. Depois a gente tem aqui, ó, uma chave architect. A chave architect tem tudo a ver com o que nós vamos fazer agora, que é o processo de build. Tanto que ele já traz até aqui para a gente, ó, build, que é o comando que nós vamos executar. Dentro dele vai ter aqui um builder, que é o construtor da nossa aplicação. Isso a gente vai manter aqui como fixo, que é esse Angular Dev Kit Build Angular application. Então ele vai criar, ele vai utilizar esse utilitário aqui para fazer a construção da nossa aplicação. E aqui dentro ele tem algumas informações, ó, Output Path, que é onde o nosso projeto buildado, vou chamar de buildado, vai ser criado. Então, ó, vai ter aqui um diretório dist, e dentro do dist vai ter aqui um projeto 6. Se nós olharmos aqui, ó, o nosso dist, ele vai estar dentro, ele vai estar antes aqui do src. Então, o dist vai estar por aqui. Então, aqui, ó, a gente não tem o diretório dist ainda, ele vai ser criado, e dentro do diretório dist ele vai criar esse projeto 6. Eu vou mudar esse nome aqui para mini CRM. Na verdade, eu vou colocar tudo minúsculo, tá? Porque a gente está colocando num servidor Windows que ele não é case sensitive. Mas se fosse um servidor Linux, ele seria case sensitive e, por padrão, sempre se trata tudo com letras minúsculas. Então, a gente vai colocar aqui no dist com letras minúsculas mesmo. Ele vai entender que aqui dentro ele já vai jogar um arquivo index.html, depois um arquivo main.ts, que vai armazenar a parte de TypeScript da nossa aplicação.
O tsconfig app.json, que ele vai utilizar para poder converter o nosso TypeScript em JavaScript, porque isso é importante também. E, e é isso. Então, a gente vai ter todas essas informações aqui dentro. Ele também está trazendo aqui os estilos, né, de onde que ele vai buscar os estilos CSS da nossa aplicação. Então, ele vai buscar do arquivo po.themedefullmin.css. E se a gente tiver também configurado o nosso arquivo styles.css, que foi o que a gente fez lá na nossa aplicação, nas aulas anteriores, ele vai incluir esse styles.css também. Então, primeiro ele vai olhar tudo que tiver aqui definido como padrão. Na sequência, o que a gente customizar, colocando lá naquelas variáveis que a gente definiu, o que a gente customizar, ele vai estar dentro desse arquivo aqui. Então, como ele vai ver na sequência esse daqui, então ele vai assumir as configurações padrões e, na sequência, as configurações personalizadas que nós criarmos. Bom, além disso, daqui tem também aquelas configurações de variáveis de ambiente que a gente fez. Então, ele tem aqui, ó, replace. Quando a gente estiver trabalhando. Ah, e outra coisa, ele também tem aqui a parte de configurações, ó. Então, nós temos aqui configurações production e configurações development. E a gente também tem aqui, ó, o default configuration. Então, quando a gente mandar executar o comando de build, na execução do comando de build, nós vamos acionar qual dessas configurações aqui que nós queremos que sejam construídas. Se nós não colocarmos nada, o build vai ser feito em cima da configuração production. Porém, nós podemos ter aqui, ó, eu coloquei por padrão, ele cria duas configurações, mas nós podemos ter tantas configurações quanto forem necessárias. Então, se você quiser criar uma configuração de homologação, por exemplo, para poder fazer um build de homologação, para o usuário poder testar isso antes de entrar na produção também. A gente pode vir aqui, criar uma nova seção de configurações e falar que essa nova seção de configurações vai ser de homologação. O que que muda aqui nas configurações de homologação? Aqui nas variáveis de ambiente, ó. Por padrão, a gente indica lá nos nossos códigos fontes esse arquivo de variáveis de ambiente aqui, independente da gente estar fazendo em ambiente de desenvolvimento ou de testes. Porém, dentro do ambiente, dentro da parte de configurações que a gente está fazendo, aqui no Production até não tem, porque já é o próprio Production. Mas aqui no development, por exemplo, a gente tem um file replacements, que ele vai trocar, ó, troque esse arquivo aqui, que é o arquivo padrão, pelo arquivo de variáveis de ambiente da seção development. Quando a gente executa o NGS lá no nosso terminal, para poder inicializá-lo durante o nosso desenvolvimento, ele entra por padrão na seção development. Mas quando a gente executa o ngBuild, ele entra por padrão na seção productions. Então, aqui no productions, ele não faz nenhum replace, mas no development ele faz replace. Então, se a gente for jogar isso daqui, tá vendo? Ele está até trazendo aqui para a gente, ó, ngserve, aqui embaixo, ó, ngserve, ele faz o processo de build também, porém, utilizando como default configuration o development. Então, ele executa dentro do development, no build ele executa na seção productions, porém a gente pode fazer um ngbuild homologação, por exemplo, que ele vai mandar para um serviço de homologação, e aí a gente vai trocar aqui nas variáveis de ambiente por uma variável de ambiente de homologação, por exemplo. E aí teria no caso, o endereço das nossas APIs para o servidor de teste de homologação. Isso a gente faz para quando? Porque tem o processo de, como eu mencionei antes, tem o processo de desenvolvimento que nós fazemos para o nosso próprio desenvolvimento, que é essa seção development. Porém, a gente também pode fazer um para homologação, que é o que os usuários vão acessar para fazer os testes dos usuários. E por último, a gente pode ter uma seção, a gente teria a seção production, que é quando tiver já tudo validado pelo usuário, a gente joga na produção. Então, o processo é esse. E aqui embaixo a gente tem as configurações de serve, que é quando a gente executa o comando ngserve. E aí, no caso do ngserve, ele já vai mandar direto para a configuração padrão
development. O build, que é o que a gente vai executar agora, ele vai mandar para seção de configuração. Cadê aqui? O build. Perdi ele aqui agora. Build, seção padrão, productions, development. Aqui, ó. O build ele vai mandar aqui para a seção de configuração padrão production. Então, conhecer esse arquivo angular.json é importante também no processo de disponibilização da nossa aplicação em produção, tá? Vou clicar aqui para salvar os ajustes que eu fiz no arquivo. Agora, eu vou voltar aqui no terminal e vou executar o meu comando de build para fazer o processo de construção da nossa aplicação. Então, vamos lá. Para isso, ó, nós vamos aqui, ng build. Eu poderia colocar aqui um build production, um build development, um build homologação. Mas se eu não colocar nada, ele vai mandar aqui para o build production, que é aquele padrão que a gente tem aqui, ó, a configuração dele. Então, nesse caso aqui, eu vou chamar só o ng build mesmo. Vou dar um enter. Vamos aguardar aqui. Ele vai fazer o processo de building, ó. Ele está fazendo aqui a construção da nossa aplicação. Vamos aguardar aqui uns instantes. Beleza. Ele encontrou um erro aqui. Isso aqui já era esperado, tá? O que que ele está indicando aqui? Que o pacote inicial excede o máximo que foi orçado para ele. Então, ó, foi orçado uma quantidade, porém o pacote teve esse tamanho aqui, ó, 1,5 mega. Desculpa, 1,5 mega não. Ele teve esse tamanho total de pacote aqui, ó, 1,93 megas, que ele é acima da quantidade suportada pelas configurações aqui da nossa aplicação. E isso aqui é definido também aqui no nosso arquivo Angular, tá? Nessa parte aqui, ó, maximum warning, maximum error, na parte de budgets, que aquela mensagem, inclusive, deixa eu ver se ela ainda está aqui. Vai fechando, não voltou. Deixa eu voltar nela aqui de novo. Deixa eu executar aqui o ngbuild. Prontinho. Aqui, ó, ele está falando em relação ao budget. E veja que a gente tem aqui uma seção de configurações, budgets também. Então, é nessa seção de configuração aqui que está o nosso erro. Ele está dizendo aqui que o nosso arquivo total está batendo 1,93 megas. Quando a gente trabalha com uma aplicação que nós vamos publicar como um servidor web, é interessante a gente ter o máximo de recursos em CDNs, tá? Online, para a gente ter um mínimo de pacote para ser carregado. Quando a gente estiver trabalhando com o item de menu para o Proteus, esse comando ngbuild ele vai ser executado também para a gente poder criar a aplicação que vai ser publicada como item de menu do Proteus. Não é indicado utilizar CDNs. Nesse caso, o que a gente tem que fazer? Se a gente tiver muitas imagens e outras coisas, o nosso pacote, que é o que aconteceu aqui, ele vai ficar maior do que essas configurações padrões. Então, a gente vai ter que mexer nisso daqui, ó. O que eu vou fazer? Como o pacote aqui ele vai estar com 1,93, eu vou colocar aqui que, para começar a dar mensagem de erro, mensagem de warning, na verdade, para começar a dar mensagem de warning, eu vou dizer que ele vai começar a dar as mensagens em 2 MB de tamanho e vou dizer que ele vai dar o erro em 4 megas. Então, ele só vai dar esse erro que apareceu aqui agora quando chegar a 4 megas. Isso daqui a gente estabelece até, por exemplo, isso vai ter a ver com o tempo que a aplicação vai levar para carregar no dispositivo do usuário, tá? Então, quanto menor a aplicação, quanto menor a quantidade de arquivos que tem que ser feito carga no dispositivo do usuário, melhor. Principalmente se a gente estiver falando de um dispositivo mobile num lugar com pouca internet. Então, quanto menos carga, melhor. Mas nesse caso aqui, eu acho que 4 megas é uma quantidade de arquivo
uma quantidade de arquivos que na internet atual é suficiente. Então, vou deixar configurado aqui como 2 megas para mensagem de warning, 4 megas para ele já poder indicar como erro. Vou salvar isso aqui de novo. E a gente vai vir aqui agora e vai fazer o build mais uma vez. Veja que ele já até criou o diretório dist aqui em cima. Ó. Beleza, ó. Então foi criado. Ele deu aqui alguns warnings também, mas aí tem coisas relacionadas ao POI, nada de preocupante aqui. Mas o importante é que o nosso diretório aqui dist foi criado e dentro dele nós temos aqui o mini CRM. Então o que a gente vai fazer? Vamos vir aqui ó, em Review em File Explorer. Se a gente estivesse configurando um servidor virtual lá no Nginx, depois eu vou criar uma seção de vídeos complementares sobre Nginx, como configurar no Windows, como configurar serviços no Windows, como utilizar o Nginx no Windows, com Docker também. Eu vou colocar isso tudo depois como conteúdos complementares no canal do YouTube. Por enquanto, para a nossa aula, a gente só vai fazer aquele processo de execução mesmo. Então, ó, vou pegar aqui, nosso mini CRM vai estar aqui dentro. Como eu não estou trabalhando com serviços virtuais lá dentro do nosso Nginx, eu vou pegar todo esse conteúdo aqui, vou copiar e vou salvar dentro daquele diretório HTML. Então, vamos pegar aqui nosso diretório de instalação do Nginx. Vamos aqui em HTML e vamos salvar os nossos arquivos aqui dentro. Ele vai substituir o arquivo index, beleza, não tem problema. Tranquilo. Com isso daqui, a gente já tem a nossa configuração criada e publicada no nosso servidor HTML. Só que a gente precisa fazer aqui agora é mandar executar o nginx.exe de novo. Executar aqui como administrador. Vamos aqui agora dar um refresh. E agora nós já temos a nossa aplicação via browser rodando. Posso vir aqui, ó, executar aqui o login. E ele traz aqui para a gente a nossa aplicação. Então, toda aquela nossa aplicação que nós criamos ao longo do nosso curso já está disponível aqui para nós utilizarmos como um servidor web mesmo, não mais apenas lá dentro do Node. Isso daqui já é o nosso servidor de produção, então agora, se vocês tivessem uma outra API, ele já traria como produção. Nós até poderíamos colocar um rótulo aqui em algum lugar para poder indicar que nós estamos executando mesmo em ambiente de produção, mas aqui já é o suficiente para a gente. Então, com isso daqui, pessoal, nós já temos a nossa aplicação desenvolvida no nosso curso de desenvolvimento Angular com PY, publicada no que seria um servidor de produção. Eu espero que vocês tenham gostado da construção do nosso curso. Só um aviso, ele não terminou aqui ainda, tá? A gente ainda vai fazer a parte de publicação no Proteus, mas para quem não desenvolveu pensando em publicar como item de menu do Proteus, e sim como disponibilizar essa aplicação para utilização no ambiente web, via browser, ou mesmo no celular, a nossa aplicação ela já está concluída, tá? Então, esse aqui é o processo que a gente teria para publicá-lo dentro de um servidor de produção mesmo. Tem algumas configurações que nós temos que fazer para HTTPS, por exemplo, mas isso vai vir num conteúdo complementar também, publicado no YouTube. Eu dei uma pausa, eu tenho publicado pouca coisa no YouTube, porque eu estava bem focado no curso, mas concluindo o curso, eu já vou pegar e já vou criar aqui algumas sessões relacionadas ao Angular, que eu vou postar lá no curso, lá no canal do YouTube também. Por hora, a gente vai ficar por aqui. Essa aula termina por aqui. Como eu disse, eu ia fazer tudo numa única aula. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos nos próximos vídeos, ainda no curso e também lá no canal do YouTube. E para quem estiver vendo esse vídeo no YouTube, que eu também já publiquei, vou publicá-lo, estou publicando ele no YouTube também. Se você não for inscrito, já peço que você se inscreva.
Deixa aí uma curtida, deixa um comentário para poder dizer o que que você achou do vídeo. Se tem algum conteúdo extra que você quer ver, também já pode deixar um comentário aí também. E se você não for inscrito no nosso curso, vou deixar o link do curso no comentário fixado e na descrição desse vídeo para você poder ver. Também, lá na descrição do curso, leia na parte da descrição, que lá eu deixo as orientações sobre como acessar o cupom de desconto válido no mês, tá? Cada um dos meus cursos que eu publico na Udemy, todo mês eu deixo uma configuração de cupons disponível para vocês acessarem lá o curso com o melhor preço que eu puder fazer naquele momento. Então, leiam a descrição, identifiquem lá as configurações de código de cupom, aplique o código de cupom e faça a aquisição do curso. Esse curso eu fiquei bastante satisfeito com o que a gente fez nesse curso. Não tem todo o conteúdo que eu queria fazer, mas o conteúdo de POI ele é muito grande. Mas com o conteúdo que nós colocamos, vocês já vão conseguir aproveitar bastante coisa do POI nos seus projetos dentro da empresa, nos seus projetos pessoais, até se você estiver trabalhando com alguma outra coisa que não seja o Proteus, por exemplo, trabalho com RM, é um outro sistema ERP. Seguindo as orientações do que a gente aprende no curso, vocês conseguem adaptar o POI para poder utilizar com o RM também. Então, assim, tem bastante coisa. Esse curso, como eu disse, eu fiquei muito satisfeito, eu gostei bastante. E tenho tido boas avaliações do pessoal que já está inscrito. E se você não está inscrito no curso, se inscreva, que eu tenho certeza que você vai gostar. Então é isso. Obrigado e até a próxima.